Chega mais você que está se preparando para o Exame Nacional de Ensino Médio. O papo é de sociologia, um dos conteúdos mais relevantes, conteúdos mais legais, que é o pensamento político moderno, contratualismo. Solta a vinheta. Então, evidentemente você já deve ter ouvido falar sobre a política moderna, afinal de contas você estuda história e você sabe que as transformações do mundo moderno de fato desencadearam um cenário extremamente rico e interessante sobre esse âmbito da sociedade que é a política. Nesse cenário, entre outras coisas, nós temos pensadores que se destacaram muito pelas suas análises e pelas suas contribuições para o desenvolvimento do que nós entendemos hoje como ciência política. Na verdade, esse conteúdo, contratualismo, ele aparece nos manuais didáticos de sociologia e também aparece em alguns manuais didáticos de filosofia. Esses pensadores foram grandes filósofos, mas foram pensadores que deram uma contribuição no campo social, justamente por refletirem sobre as relações humanas dentro da sociedade e também sobre a análise dessas hierarquias que definem quem vai liderar, quem vai comandar, enfim. E quem são esses caras? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. É importante que a gente tenha em mente que Thomas Hobbes, ele é o diferentão dessa jogada, porque dos três é o único que vai defender o absolutismo. Então, você já pontua isso aí, caso você esteja acompanhando essa explicação com um caderno, com anotações, é importante já de cara colocar Thomas Hobbes como defensor do absolutismo. A sua principal obra, intitulada O Leviatã, não traz um nome de um monstro diabólico, demoníaco, mitológico à toa. Na verdade, Hobbes vai defender que esse mal maior é a grande resposta para os desafios da vida em sociedade. Só que para compreender o pensamento hobbesiano, levando em consideração que Hobbes era um pensador empirista, e você sabe que empirismo em filosofia significa a defesa da experiência como fonte de conhecimento. Não à toa, Thomas Hobbes, ele foi assistente daquele que é considerado o pai da ciência moderna, Francis Bacon. É importante a gente destacar que Hobbes ele vai contar aí uma história de como a sociedade ela foi criada. E aí tem um conceito que a gente vai precisar discutir nos três contratualistas, que é o conceito de estado de natureza. O que é estado de natureza ou estado natural? Seria uma hipotética condição humana anterior à criação do contrato social, portanto, anterior à criação da própria sociedade. Seria o ser humano pensado hipoteticamente na sua condição mais pura, na sua condição mais bruta, digamos assim. De acordo com Hobbes, no estado de natureza, o ser humano ele é mau, ele é violento e covarde. Muita gente só lembra da maldade, muita gente só lembra da violência, mas o Hobbes coloca esse ingrediente que é a covardia. O ser humano ele tem um medo entranhado, em si, ele carrega esse medo em si, porque quando ele enxerga o seu semelhante, ele não vê como semelhante, ele vê como um adversário. E daí a frase famosa, o homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes entendia que o predador natural do ser humano é o próprio ser humano. E é importante que se diga uma observação muito, mas muito relevante dentro da análise do pensamento hobbesiano. O fato do ser humano ser violento, ser mau e ser covarde, essa condição, ela acompanha o ser humano do nascimento até a morte. Embora vivendo em sociedade, essa condição ela não é removida. Ela, na verdade, está sob controle. Então, essa observação, ela é muito interessante. O ser humano, ao viver em sociedade, ao ser submetido às regras estabelecidas pela coletividade, ele não deixa de ser mau, ele não deixa de ser covarde, ele não deixa de ser violento. Ele, na verdade, ele meio que fica adestrado, ele fica aprisionado. Então, grava isso aí. Então, continuando. Nessa condição natural, onde o ser humano é predador de si mesmo, nós temos no estado de natureza a guerra generalizada de todos contra todos. E Hobbes vai refletir, e
isso a partir da história. É uma hipótese? É, mas tem uma base, a história. Hobbes olha para a época dele, ele olha para o passado e ele percebe quais foram as grandes realizações humanas, quais foram os fatos que desencadearam as mais profundas transformações. O que é que o ser humano sabe fazer de melhor quando ele não está debaixo de um poder coercitivo? Guerra, conflito, morte, destruição. É essa reflexão que Hobbes faz. Mas, em algum momento, o ser humano percebeu que dar vazão a essa natureza, esse instinto natural, faria com que a própria espécie pudesse se autodestruir ou que a vida ela fosse inviável. Foi aí que o ser humano decidiu estabelecer o contrato social. Então entenda que o contrato social é um pacto coletivo, firmado por todos. Então Hobbes está olhando para os nossos antepassados e está levantando essa hipótese. Em algum momento os nossos antepassados se deram conta disso e decidiram estabelecer ali um acordo de paz. Então eles decidiram se submeter aos mesmos princípios e decidiram se submeter à mesma autoridade. Só que para Hobbes isso não era garantia suficiente de que a vida em sociedade seria viável. Não adianta apenas ter regras que sejam comuns. Não adianta apenas ter uma autoridade comum. É preciso um algo mais. E esse algo mais seria o quê? Esse algo mais seria nós, para podermos viabilizar a vida em sociedade, nós precisamos abdicar da nossa liberdade totalmente para poder receber uma segurança. Então, sacrificamos a nossa liberdade para receber segurança. E quem vai nos dar essa segurança é o Estado. Só que está faltando ainda um outro detalhe. Esse outro detalhe é, na medida que nós abrimos mão da liberdade, nós estamos dando totais poderes para o governante. Nós estamos criando o Estado absolutista. Mas não é só isso. A cereja do bolo, o complemento é, esse Estado não pode apenas oferecer segurança em troca do nosso sacrifício, ele não precisa apenas ter todo o poder. Ele tem que ter carta branca para poder praticar a maldade. E aí nós temos a justificativa para o título do livro, O Leviatã. Como é que um livro sobre política traz esse título? Porque Hobbes compreende que a única forma de conter o mal que há no ser humano naturalmente é constituindo um mal maior. E essa é a configuração ideal para a vida em sociedade. Lembrando que nós não deixamos de ser maus, violentos e covardes. Isso está contido, como eu já expliquei anteriormente. Tanto que, embora numa monarquia absolutista, as pessoas ainda praticavam crimes. Só que para Hobbes, isso é o mínimo que poderia acontecer. Porque se de outra forma fosse aplicado o poder, se o governo ele usufruísse de menos poder, o caos seria instaurado. É fato que outros pensadores, que não são chamados de contratualistas, também são associados ao absolutismo. Nós temos o próprio pensador que é considerado o pai da ciência política, o renascentista Nicolau Maquiavel, e nós temos dois pensadores que defendiam o absolutismo associado a uma perspectiva teológica, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet. Contrariando essa perspectiva absolutista, nós temos dois pensadores contratualistas e iluministas. John Locke. John Locke foi um importante pensador que não está apenas associado ao contratualismo. Ele é considerado o pai do liberalismo clássico, ele também era empirista e no seu empirismo ele ficou muito famoso por trazer uma ilustração que é a de que a mente humana é uma folha em branco, cujo conhecimento vai sendo escrito a partir das experiências ao longo do tempo e, como eu já falei, um pensador iluminista. Então, Locke ele tem um currículo bem vasto, contratualista, iluminista, liberal, empirista. Podemos dizer que uma das obras fundamentais para a compreensão do pensamento contratualista de Locke é o segundo tratado sobre o governo civil. John Locke, ele também vai ter a sua versão para essa história onde ele vai trazer o roteiro da constituição da vida em sociedade, como a gente acabou de falar em Thomas Hobbes. John Locke, ele também vai trazer uma concepção de estado de natureza. De acordo com Locke, o ser humano no estado de natureza, ele possui uma tendência que é de neutro para bom. Então, se você está acompanhando e está fazendo anotações, você colocou na sua anotação que no estado de natureza, de acordo com Hobbes, o ser humano ele é mau, violento e covarde. Só que, de acordo com Locke, essa condição é de neutralidade para a bondade. Mas essa não é a principal coisa que nós vamos encontrar no pensamento do Locke. Podemos dizer que para ele o que pesa mais é o fato de que o
supremo criador, o supremo arquiteto do universo, ele constitui o ser humano como um ser dotado dos chamados direitos naturais. A própria expressão justnaturalismo, que é associada aos contratualistas, ela vem dessa visão, a visão de que, numa condição natural, o ser humano, ele dispõe de direitos. E Locke, ele se destaca nesse cenário. Um cenário onde ele vai dizer que o ser humano, ele dispõe de direitos que são inalienáveis, são inatos e universais. E quais são esses direitos? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. A grande questão é que, já que em Hobbes o conflito era algo natural, para Locke o conflito, embora o ser humano seja na condição natural neutro para bom, ele acaba surgindo em virtude de um excesso de liberdade e de uma ausência de parâmetros para definir os limites das ações dos indivíduos. Aquela velha história do a minha liberdade e a sua liberdade. Onde é que começa uma, onde é que termina a outra. No estado de natureza, nós não tínhamos necessariamente parâmetros, princípios para definir o espaço da atuação de cada um. Então, Locke vai dizer que os conflitos eles acabaram surgindo. E a partir dos conflitos, a necessidade de estabelecer o contrato social, que nós já sabemos que se trata de um pacto coletivo onde princípios são estabelecidos de forma comum para todas as pessoas e onde nós também estabelecemos uma forma de autoridade. Em Hobbes, esses princípios e essa autoridade, a gente acabou de ver como é que funcionava. A gente precisou abrir mão da liberdade para receber segurança e a gente constituiu o Leviatã, que é o Estado absolutista, que tem carta branca para fazer o mal. Como é que funciona em Locke? Em Locke, nós vamos criar os chamados direitos civis. Os direitos civis são as famigeradas leis, que vão servir prioritariamente para garantir os direitos naturais. Não vamos esquecer que, a partir do pensamento de Locke, nós tivemos a grande inspiração para a elaboração da Carta de Independência e da própria Constituição norte-americana e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então Locke vai dizer que os direitos civis eles servem justamente para proteger os direitos naturais. E qual seria a forma de governo ideal para Locke? A forma de governo ideal seria uma monarquia parlamentar. Locke também defendia uma tripartição de poderes. Então não era apenas Montesquieu que defendia a tripartição. Lembrando que Montesquieu defendia a tripartição que é mais próxima do que nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo. Executivo, legislativo, judiciário. Para Locke, a gente teria que ter o executivo, que seria o rei, o legislativo, que seria o parlamento, e o federativo, que seriam conselhos populares formados por lideranças de cada província. Teriam tribunais? Teriam tribunais, mas não configurariam necessariamente um poder. Se nós temos em Hobbes a frase "o homem é o lobo do homem", que ilustra muito bem o seu pensamento, no pensamento de Locke nós temos a frase "onde não há lei, não há liberdade". Então, seguir a lei é exatamente fazer o certo. A ética de Locke, ela está muito associada a esse princípio. Outro detalhe importante é que a soberania dentro da teoria hobbesiana, ela é algo que está concentrado nas mãos do próprio governante. No caso de Locke, a soberania, ela está compartilhada entre todos os poderes, mas é importante que se diga que essa soberania, ela só é legítima nesses três poderes na medida em que há um respeito à própria legislação. Locke era britânico, ele está defendendo a liberdade, tá tudo belezinha, só que ele vai dizer, se por algum motivo o próprio rei se colocar acima da lei, esse governo se torna ilegítimo e ele orienta o povo a se lançar às armas para destituir esse governo. Então ele propõe, ele abre espaço, ele abre precedente para a ideia de uma revolução. Não à toa, o pensamento iluminista, que Locke representa muito bem, ele foi inspiração para um processo histórico que nós conhecemos como as revoluções burguesas. O terceiro contratualista, e não menos importante, Jean-Jacques Rousseau, tem uma obra-prima fabulosa intitulada O Contrato Social. É nessa obra que ele vai trazer a visão dele, a narrativa dele, a versão dele para esses conceitos que nós estamos trabalhando aqui e que foram apresentados em Hobbes e em Locke. Jean-Jacques Rousseau, ele vai defender uma tese sobre o estado de natureza que nós conhecemos através do conceito de bom selvagem. Então, de acordo com Rousseau, o ser humano numa condição natural, anterior à criação da sociedade, ele era bom, ele era ingênuo, ele era puro. O ser humano, ele de fato enxergava o outro como seu semelhante. Então, completa aí o conjunto. Hobbes, o ser humano é mau, violento e covarde. Locke, o ser humano é de neutro para bom. Para Rousseau,
efetivamente o ser humano é bom. E qual foi o grande ponto que desencadeou o conflito? Em Hobbes, o conflito é natural. Em Locke, o conflito é decorrente de um excesso de liberdade e de ausência de parâmetros. Para Rousseau, nós temos um ponto culminante para desencadear conflito. Anota: propriedade privada. É a partir da propriedade privada que nós temos uma corrupção dessa característica natural do ser humano, que é a tendência à benevolência, à bondade, a ser amigável, à construção de laços. A propriedade privada fez com que o ser humano deixasse de pensar o nós e passasse a pensar o eu. E nessa perspectiva, a própria ideia de saída do estado de natureza para o estado de sociedade, em Rousseau, faz com que o ser humano, ele de fato, ele se veja como um pedaço de um corpo. Mas essa perspectiva já é corrompida, porque ele passa a não mais buscar o bem comum, mas a pensar prioritariamente ou exclusivamente nos seus próprios interesses. A partir dos conflitos, contrato social. E esse contrato, de acordo com Rousseau, ele deveria respeitar algo de fundamental. Rousseau, ele defendia um modelo, a democracia direta ou participativa, diferente do que nós temos no Brasil, que é uma democracia indireta ou representativa. Inclusive, de acordo com Rousseau, não há outra pessoa que possa representar o interesse de um cidadão a não ser o próprio cidadão. Então, essa ideia de escolher alguém para falar em nome do cidadão, para Rousseau é uma furada. E é por isso que ele vai defender a criação de assembleias populares, onde as pessoas elas podem ter um poder efetivo de diálogo, de discussão. Então, ele está defendendo a esfera pública, ele está defendendo uma democracia onde o cidadão ele constrói a própria coletividade. Então, nós temos em Hobbes um modelo absolutista, em Locke uma monarquia parlamentar e em Rousseau uma democracia direta ou participativa. Nesse caso, enquanto para Hobbes a soberania é do governo, enquanto para Locke a soberania é exercida nos três poderes, respeitando a lei, e se ela for quebrada, o povo que transmite essa soberania, ele pode reivindicar e destituir esse governo. Para Rousseau, a soberania é do povo. A todo momento, na prática, a soberania é do povo. Só que Rousseau, ele compreende que na medida em que a propriedade privada foi estabelecida, nós fomos corrompidos e a educação é uma saída fundamental para que a gente possa resgatar ou manter, cultivar essa bondade que ainda há em nós em alguma intensidade, em algum grau. E é por isso que é importante apresentar uma outra obra intitulada Emílio ou da Educação. No romance Emílio ou da Educação, onde nós temos essa defesa de uma educação iluminista, diga-se de passagem, Rousseau considera esse livro o seu livro mais importante. Foi um livro que foi proibido e queimado na Europa por ser considerado um guia de sublevação, de subversão. Rousseau ele detalha como seria um sistema de educação que vai sempre trazer a autonomia, a criticidade, a participação, o desenvolvimento da vocação natural do indivíduo, uma educação que vai formar uma personalidade, mas que não necessariamente vai impor algo para o indivíduo. Na medida em que essa educação iluminista ela desenvolve a autonomia, esse indivíduo, ele na infância e na adolescência, principalmente a partir do lúdico, ele vai chegar na vida adulta carregando essa autonomia, essa criticidade. Então é um sistema de educação que, ao motivar a criticidade e a autonomia, vai fazer com que isso seja reproduzido ao longo da vida do indivíduo, diferentemente de uma educação onde a pessoa ela é levada a ser passiva, onde ela é levada a ser moldada por aquele sistema. Então não é à toa que o pensamento de Rousseau, nessa obra em especial, ele foi considerado um pensamento ou uma visão perigosa para a sociedade. Então nós passamos aí pelos três pensadores contratualistas. Esse conteúdo é um conteúdo estratégico em humanas, é um conteúdo que aparece aí destacado principalmente nos manuais de sociologia. Você vai poder conferir aqui na descrição um material de apoio para esse papo que a gente está tendo sobre contratualismo e, como de costume, você vai poder deixar aqui nos comentários a tua dúvida, vai poder interagir e nós também temos um espaço aqui no canal que é a comunidade, onde também você vai poder trazer aí a tua dúvida, trazer a tua questão e nós vamos ter aqui a maior alegria de poder te dar um feedback sobre os teus estudos. Aproveita que você está fazendo esse estudo aí na tua casa ou, sei lá, no carro ou num espaço alternativo que você esteja com o seu celular, no
sei, aproveita e compartilha com outras pessoas que também estejam nesse rolê de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. A ideia é que a gente possa oferecer esse suporte, principalmente para pessoas que não estão tendo condição de ter uma aula de filosofia e sociologia presencial, que de repente tem uma maior dificuldade de compreender esse conteúdo, e você pode me ajudar a ajudar outras pessoas. Também te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque de fato nós temos vídeo novo toda quarta, mas eventualmente vamos ter mais de um vídeo por semana. Então, você vai ficar sabendo quando isso acontecer e é só ativar as notificações. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.